Bom dia, mais um dia de gratidão. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bem-vindos ao Sempre Gratidão. Mais um dia, Eli, bom dia. Ariana, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Su. Bom dia, Ariana. Bom dia, Bom essa dia, gente Su. Bom dia, aqui Li. conosco aí. Bom dia, você está no Sempre Gratidão, consagrando a primeira semana, do dia 1º ao dia 7, consagrando a Deus gratidão, oferecendo sacrifício de gratidão, oferecendo nosso louvor, nossa adoração, agradecendo antes de receber. Porque agradecer depois que você recebeu é gratidão, mas agradecer crendo antes de receber, crendo que já recebeu, é um grande exercício de fé, e é para esse desafio que você está convidada, para crer antes de receber, e muito mais que crer, agradecer, na certeza de que esse Deus maravilhoso, nosso Pai, que cuidou de nós até aqui, nos trouxe ao mundo com o seu propósito, ele continuará sendo o mesmo. O seu amor leal dura para sempre. Antes de apresentar a Ariana, antes de apresentar o tema que a Sueli vai nos trazer hoje também, eu quero convidar você a ler comigo no Salmo 50, versículo 23, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ah, que promessa maravilhosa! Nós oferecemos nossa gratidão. O Senhor nos honra, nos envia salvação e ainda nos dirige pelo seu caminho. Maravilhosa notícia! Nós começamos bem o nosso dia, consagrando este dia em gratidão pela provisão financeira. E nós desafiamos vocês a prestarem muita atenção nessa gratidão que a Ariana vai colocar diante de Deus, vai nos abençoar com a sua palavra, e depois a Sueli vai estar nos abençoando, nos conduzindo em gratidão pela provisão financeira. Aproveita, alinha o seu espírito, a sua emoção, a sua mente com o Espírito Santo, porque hoje é dia de liberação, de bênção para o mês de junho, para o mês de junho todinho. Nós vamos viver com a provisão financeira. Nós temos a alegria de ter a participação da Ariana Oliveira, essa menina linda. Menina, olha a carinha dela de menina, mas vou contar, hein? Ela já tem um lindo de um príncipe, já é casada, já é formada, tem 2 filhas, 2 princesas, e hoje ela vai nos abençoar com o seu testemunho. É você, meu amor, se você deseja falar mais alguma coisa a seu respeito, fique à vontade. Bom dia para todos, né? Gostaria de agradecer a oportunidade, né? Porque a oportunidade de ser dada realmente para o Espírito Santo, né? Continuar se manifestando nessa campanha maravilhosa, que a gente tem muitos testemunhos, né, Eli? Realmente são 7 dias que a gente partilha, né? E que a gente testemunha, que a gente agradece que o Senhor tem feito no meio de tantas más notícias, né? A gente está vindo com uma boa notícia nesse agradecimento, né? Então, eu queria falar hoje sobre a provisão financeira, né? E ontem eu tirei um tempo para estudar e o Senhor falou muito comigo a respeito do dinheiro, né? O nosso relacionamento com o dinheiro. Então, eu quero pontuar algumas coisas aqui. A gente precisa saber o que é o dinheiro na nossa vida, né? E o dinheiro, ele é um facilitador. Ele é o facilitador da construção de uma verdadeira riqueza na nossa vida, né? Isso eu estou falando de uma riqueza material, né? E quais são os tipos de riquezas que nós temos hoje, né? Que nós podemos conquistar através desse facilitador, porque ele não é o principal, ele é o facilitador. Ele faz parte de um todo, né? E às vezes a gente acha que ele é o principal e a gente acaba errando nisso. E hoje o Senhor quer tratar
o nosso relacionamento com o dinheiro. Então, as riquezas materiais que a gente pode ter com ele é uma casa, um carro, uma empresa, uma herança. Hoje, convênio médico é uma riqueza, né? Por quê? Porque é tão difícil a gente precisar do SUS, né? Então, hoje, até o convênio médico, ele é uma riqueza na nossa vida. Escola particular para os filhos. Então, através do dinheiro, que é um facilitador, a gente conquista, sim, algumas coisas, né? Mas a verdade é que ninguém quer o dinheiro papel, mas ele quer o que ele, como capital, oferece. Eu achei isso muito forte, né? Porque a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os dois tipos de pessoas, como elas usam o dinheiro, né? A favor, de maneira assertiva ou de maneira que possa fracassar, tá bom? Então, além de saber o que é o dinheiro, é importante saber a função dele, né, na nossa vida. E as funções dele é condição, proteção e planejamento. Olha só que legal. Então, né, tudo que vem à nossa mão, ele tem uma função. Toda esse facilitador tem uma função na nossa vida. E a proteção, ela está em Eclesiastes 7:12. Diz a sabedoria, oferece proteção, como faz o dinheiro, né? Então, ele é uma proteção na nossa vida. Sim. A condição, ela está em Lucas 14:28 e se estende até o 29, mas eu vou ler só o 28. Qual de vocês, se quer construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para primeiro não se assentar, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou seja, né, essa condição para ver se você vai dar continuidade, se você vai conseguir conquistar e manter o que você conquistou, né? Então, ele é uma condição, né? E planejamento. Os planos do diligente tendem à abundância. Provérbios 21:5. Eu achei isso também muito forte, porque, assim, a maneira como você planeja isso, né, o seu futuro, né, Sim. precisa ser como um diligente, ter um plano de ação, né? E, para continuar aqui, depois que nós entendemos o que é o dinheiro e a função dele na nossa vida, nós vamos entender o que nos impulsiona a ser assertivos ou fracassados nessa área da nossa vida, né? Que são as emoções. As emoções vão dizer para nós a maneira como eu estou usando esse dinheiro, né? Essa provisão financeira, tá? Bom, o que eu achei muito forte no livro que eu li foi que foi a confusão emocional de Judas que o fez trair Jesus, não o valor de 30 moedas de prata, né? Olha só, né? O dinheiro, ele pode ser uma bênção, como ele pode te corromper. Então, o que vai trazer para você de sabedoria é realmente as suas emoções, o que está dentro do seu coração, né? Então, se o padrão de dinheiro está relacionado às emoções, primeiro precisamos estar convictos de que somos saudáveis emocionalmente. E o dinheiro, ele, em mãos erradas, né? Ele leva a tragédias familiares, a queda de nações, a traições corporativas, né? E se tiver em mãos certas, né, com as emoções saudáveis, né, nós criamos um mundo melhor, né? Então, tudo isso que eu estou conversando com vocês hoje é para a gente entender realmente a nossa relação com o dinheiro, para que a gente aprenda a conduzir essa área da nossa vida, para que a gente consiga enxergar as soluções de Deus para a nossa vida, né? Porque Deus tem riquezas guardadas no céu e a gente não está acessando essas riquezas porque a gente não está sendo um bom mordomo aqui na terra, né? Então, nós somos um mordomo do Senhor, de todas as riquezas que Ele nos dá, né? Isso, hoje eu estou falando do dinheiro, mas tem outras riquezas, nós temos nossa família, nós temos, né, nosso ministério, nós temos outras riquezas na nossa vida também, que a gente precisa pontuar. E quando a gente fala sobre esse tipo de pessoa, né, que das mãos erradas, lá em Salmos 27, ele fala assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor,
né? Então, são os tipos de pessoas que confiam nas suas conquistas, não confiam no Senhor, né? Por isso elas acabam se corrompendo através da área financeira, né? Mas nós estamos aqui para ser uma geração que vai construir um mundo melhor, mesmo no meio desse caos. A gente crê nisso, né? Que quanto mais o Senhor nos prospera, mais a gente vai estender a mão para o próximo, mais a gente vai fazer a diferença e ser luz e sal nessa área da nossa vida, na terra. Amém? E uma coisa também, só queria para finalizar, é que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor, né? Então, aonde está o dinheiro? O dinheiro, ele tem que ser o seu servo e não o seu senhor. Ou a gente serve a um Deus, ou a gente serve a outro, né? A gente não pode ficar no meio do muro. A gente tem que ser decisivo, né? Eu sirvo ao Senhor, né? Eu amo a Jesus Cristo. Então, o dinheiro não é o meu senhor. E para esse mês, né? Qual é o nosso agradecimento diante dessa palavra? Nós já agradecemos que Deus está restaurando, alinhando as nossas emoções para que a gente acesse tudo o que nós precisamos acessar e nós acessamos até esse mês. Amém? Porque ele alinhando nossas emoções, nós seremos mais assertivos e nós vamos sim construir um mundo melhor. A palavra diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Então, hoje nós estamos renovando a nossa mente, renovando o nosso entendimento nessa área financeira. Amém? Espero que vocês sejam abençoados com essa palavra, né? Que para mim foi muito, assim, enquanto eu escrevia, enquanto eu estava estudando, eu me senti muito renovada, porque hoje nós estamos vivendo em dias difíceis, más notícias, mas Salmo 112 fala o quê? Que a gente tem que rejeitar essa má notícia, a nossa mente tem que estar ligada ali com a mente de Cristo, para que a gente realmente, a gente continue, porque quando a gente olha para aquilo que a gente não tem, a gente não consegue agradecer o que já tem, né? Então é isso, gente. Nossa, lindo demais, lindo demais. Vamos deixar essa mensagem. Agradeça o que você tem na mão e não fica olhando o que você não tem, né? Amém. E eu tenho certeza, Ari, que Deus já preparou toda a provisão financeira para cada uma das nossas necessidades, está lá em Filipenses, para esse mês de junho, Deus já preparou, em Jesus já está preparado todo o necessário para a nossa condição, para a nossa necessidade financeira. Eu vejo isso lá quando Jesus precisava pagar um imposto para ele e para Pedro, e ele mandou Pedro pescar uma moeda na boca de um peixe. Olha o banco que ele mandou retirar, olha o Pix que ele mandou. Ele falou, Pedro, vai lá e pesca. Era o que Pedro sabia fazer, Ari, só sabia pescar. Falei, então é isso que você vai fazer. Vai vir a provisão pelo que você sabe fazer. Agradeça pelo que você tem na mão. Fica sonhando com coisas, mirabolâncias. Sai daí, vai no real. O que você tem na mão? Então é isso que você vai fazer. Foi lá, pescou. Pagou imposto para 2 pessoas. Gente, eu fico pensando no imposto de renda que a gente tem que pagar de 2 pessoas, Ari, tinha tudo na boca de um peixe e numa moeda só. Não, isso é milagre demais, é milagre demais. Então, nós vamos acessar, sim. E tendo esses lembretes excelentes que você nos deixou nessa manhã, ele é o nosso servo, não é o nosso Senhor. Ou seja, não é ele que determina o meu humor ou o meu mau humor, não é ele que determina a minha ansiedade ou a minha paz, não tem nada a ver com ele. É sobre Deus, é sobre Jesus, não é sobre o dinheiro. E nós vamos passar esse mês de junho agradecendo, né? Quando precisar pagar alguma conta, quando precisar, né, de alguma coisa que está impossível, agradece a Deus pelo que você tem. Senhor, agradeço, porque olha esse pãozinho que chegou na minha mesa hoje, olha essa roupa quentinha que eu estou com ela aqui hoje, né? Olha esse teto que eu tenho. Agradece o que você tem. E com certeza. Queria finalizar também a nossa palavra e já passar para a Sueli. Uma época eu estava passando um momento de muita escassez de renda financeira, de recebimento.
E eu orava, ai, Senhor, manda uma porção de dinheiro para mim, mas olha, um tanto que eu nem imaginava, assim, o tanto que precisava, um tanto que eu preciso, tal, tal, tal. E o Senhor não me mandou um monte de notas, uma em cima da outra, mas Ele abriu uma porta de trabalho para mim, onde eu fui muito bem remunerada, e eu acertei todas as necessidades que precisava. O socorro vem. Às vezes não vem no monte que você quer, mas ele vem. Então, presta atenção. Nós vamos agradecer. E vamos continuar agradecendo com a Sueli. Ari, maravilhosa a sua participação. Ó, beijo no coração e para essa família linda, para o marido lindo. A Ari tem um marido lindo, tem filhas lindas, porque ela é linda e é muito abençoada. Pode se despedir, meu amor, e daí nós vamos saindo. Um beijo, gente. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade e conte sempre comigo. Um beijo. Outro. Su, Muito você obrigada. linda. Vamos continuar agradecendo pela provisão financeira. Ariane, obrigada pelo sua palavra, assim, introdutória, né? Muito importante. E você falou, inclusive, sobre as emoções, né? Como é que a gente lida com dinheiro. Então, vamos dar sequência. Eu separei aqui um texto, quero comentar com vocês e vamos orar, né? Pai, muito obrigado por esta manhã. Nós já te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado conosco e por todos os dias que nós vamos viver nesse mês de junho. Nós te somos gratos por toda a provisão que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Obrigado porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu por nós e com a sua obra redentora nos trouxe vida abundante. Nós te agradecemos por isso. Que esta palavra nessa manhã venha transformar o nosso coração e a nossa maneira de pensar. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 39, versículo 1 e 2. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa de seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele, e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Vamos ler também lá o versículo 5. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Então, eu quero comentar com você sobre um pouquinho, né, esse capítulo da história de José. José foi um menino que foi vendido pelos próprios irmãos e ele chega como escravo ao Egito, né? E chegando lá, ele é comprado por Potifar, que era um oficial de Faraó. E esse homem, ele começa a ver que José era diferente, que José tinha algo especial. E ele coloca José como mordomo da sua casa e entrega tudo nas mãos de José. E esse texto está dizendo que o Senhor estava com José. O primeiro ponto que eu quero colocar nessa manhã é que Deus está comigo e com você. O Senhor, o nosso Deus, o Criador do universo, Ele está comigo e com você, assim como Ele estava com José. O Senhor estava com José e Ele tornou-se próspero. Então, esse texto está mostrando que a prosperidade de José é porque o Senhor estava com ele. Não é porque José era muito habilidoso ou porque José tinha recebido uma herança. Aliás, ele chegou lá como escravo, né? Ou porque ele conquistou coisas na sua própria força. Era porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com José e esse é o padrão de Deus. O padrão de riqueza do Senhor Deus é fazer prosperar. O nosso Deus é um Deus próspero. Ele é um Deus rico, riquíssimo. Ele é criador de todas as coisas. E se ele, um Deus próspero, anda com você, você é próspero.
Isso é um fato. Isso não é apenas uma promessa, sabe? Isso é um fato. O Senhor Deus, ele é próspero e ele está com você. Se a gente pensar em Deus como nosso Pai, nós somos seus filhos, ele é próspero, nós também somos prósperos, somos seus filhos, então nós estamos nessa mesma comunhão com ele, nós estamos nesse mesmo caminhar de prosperidade. O Senhor tornou José próspero, tudo que José fazia prosperava. Quando ele vai para a cadeia, para a prisão, ele é tão próspero ali que o guarda da prisão coloca ele de supervisor. Então, José, a prosperidade aqui, como a Ariane comentou, né, não é em si o dinheiro, não são as riquezas, não é exatamente isso. Sim, é muito bom que a gente adquira coisas, que a gente tenha, né, mas a prosperidade que a Bíblia nos ensina é aquilo que você coloca as suas mãos se torna próspero. Você não precisa ter bens, você não precisa ter riquezas para você viver em prosperidade. Então, esse mês você pode olhar a sua vida e você vê assim que você não tem nada. Talvez você não tenha nenhuma casa sua própria. Isso não impede você ser próspero. Não impede, porque o Senhor está com você e tudo aquilo que você colocar às suas mãos é próspero. Isso é o que ele nos prometeu e isso é o que se concretizou com a obra da cruz. Então o Senhor, esse é o padrão de Deus. Primeiro ponto, o Senhor está comigo e com você. Então o padrão dele, se nós andamos com ele, nós estamos nesse padrão de prosperidade. E é muito interessante como Deus prosperou alguns personagens da Bíblia, e eu quero destacar aqui Abraão. Abraão foi um homem muito rico, muito rico. Isaac, filho de Abraão, também foi um homem muito próspero. Vamos dar uma olhadinha nesse aspecto da vida de Isaac, que está no capítulo 26 de Gênesis. Do 12 a 14 diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Olha que interessante, ele colhia 100 vezes mais daquilo que ele plantava. O plano terreno é pelo menos isso. Olha que coisa interessante, gente. Colher 100 vezes mais do que você planta. E essa regra da semeadura, ela é muito interessante, né? Porque, só uma observação, aqui a gente precisa observar o que é que nós estamos plantando, porque a colheita pode ser bem maior do que você espera, né? Mas, enfim, aqui a gente está falando dessa prosperidade na nossa vida financeira nessa terra. Isaac foi um homem muito próspero, muito próspero. E ele era tão rico que depois, se você continuar lendo, o rei dos filisteus chegou para ele e falou assim: olha, vai embora daqui, porque você é muito poderoso. O rei ficou com medo dele, né? E mandou ele embora. E os servos dos filisteus, os filisteus, eles tinham entulhado os poços que Abraão havia cavado por ali. E Isaac desentulha esses poços, e quando ele desentulha, sabe o que ele acha lá? Uma fonte de águas. Deixa eu ver aqui o texto. Ele encontra uma fonte de águas. Olha, no versículo 19. E os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. Então, os filisteus haviam entulhado os poços, fecharam os poços. Isaac cava e encontra o quê? Fonte de águas correntes. Hoje, Deus tem fonte de águas correntes para você. Qual é o seu trabalho? Desentulhar os poços. Desentulhe aí os teus poços, porque tem água corrente. E gente, que interessante essa história de Isaac. Aí os pastores dos filisteus, os servos dos filisteus, entram em briga com os servos de Isaac.
E aí Isaac sai dali e vai para outro lugar. Quando ele chega em outro lugar, um pouco mais adiante, ele cava poços e o que acontece? Tem água. Tem água. Então, isso acontece por algumas vezes, até que o rei dos filisteus vai, Abimeleque, né, vai conversar com Isaac e propõe uma aliança com ele. Olha que interessante. Ele falou: bom, não tem jeito, esse homem vai prosperar aonde ele estiver, né, o que ele fizer vai prosperar, então quer saber, eu vou me aliar com ele. A visão que Abimeleque teve de Isaac, de como Deus estava abençoando, de como ele era abençoado. Isaac era um homem abençoado. Era um homem que tomaram os poços dele, ele ficou sem aqueles poços, ele ficou sem, veja bem, ele vai para outro lugar, cava poços e há prosperidade. Assim é a sua vida. Se algo deu errado em algum momento, ou se algo está dando errado, tente de novo. Quem sabe um pouquinho mais adiante, quem sabe a semana que vem, quem sabe de uma outra maneira, quem sabe com uma outra ferramenta, cave poços. Cave poços, porque tem água corrente para você. O Senhor é com você. O Senhor te faz próspero neste mês de junho. Eu declaro essa palavra sobre vocês que estão aqui, sobre quem vai ouvir essa mensagem depois. O Senhor é com você e o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Esse é o padrão do meu e do seu Pai, que está nos céus, mas que habita dentro de mim e com você. Ele anda conosco. Graças a Deus. E agora, me chamou a atenção, quando eu estava preparando esses textos, a atitude de Isaac. Quando o Abimeleque fala para ele: olha, vai embora daqui porque você está muito poderoso, você tem muita gente, você tem muito gado. Isaac não criou briga com ele. Isaac não bateu o pé, sabe? Ah, não vou daqui. Você que se quiser que saia, né? Os incomodados que se retirem. Não, Isaac não fez isso não, gente. Isaac saiu dali, deixou aquilo que ele tinha feito e foi mais adiante. Por que Isaac teve essa atitude? Porque ele confiava em Deus. Ele não precisava arrumar briga para proteger aquilo que ele tinha conquistado, sabe? Você não precisa ficar aí batendo cabeça, arrumando confusão para proteger aquilo que é seu. Porque onde você for, onde você colocar os seus pés, se você está em Cristo, você tem vida abundante. Então, onde você colocar os seus pés, há provisão para você, há prosperidade para a sua vida. Não arrume confusão, não crie encrenca, não fique magoado, não fique chateado, não fique preso nisso. Isaac não ficou preso ali naquele lugar, ele saiu daquilo, ele falou: isso aqui, né, vai dar briga, vai dar confusão. Foi mais para lá, ainda deu confusão, ele deixa aquilo e vai para lá, e cada passo que ele dava, ele tinha prosperidade com ele. Entende? Porque não é a situação em si, não é o dinheiro, não é aquilo que você conquista que é a prosperidade. A prosperidade é a presença do Senhor Deus na sua vida. Quando a gente entende isso, a gente caminha, a gente vai adiante e cava novos poços, novas oportunidades. E aí Abraão, também aconteceu algo semelhante na vida de Abraão. Quando ele sobe do Egito, que Abraão tinha ido ao Egito, né? E quando ele volta, ele era um homem muito rico já. Ele já tinha muito gado, muitos servos. E aí no capítulo 13 de Gênesis, diz que os pastores de Ló, que era sobrinho de Abraão, e os pastores de Abraão, eles estavam se desentendendo. Por quê? Olha como Abraão era abençoado, gente. A terra não comportava os dois. A terra não dava conta de abrigar os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão. Então eles começaram a brigar. Imagine, igual criança, né? Brigando por um pedaço de doce. Esse é meu, não, me dá esse pedaço. E aí, olha a atitude de Abraão. Abraão chama Ló e fala assim, ó: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Sabe, quantas vezes a gente quer arrumar briga com os nossos parentes por causa de coisas materiais? Às vezes por causa de uma herança que é seu direito. Isso aqui era direito de Abraão. Afinal de contas, o chamado foi para Abraão, não foi para Ló. Era direito de Abraão. E o que Abraão faz? A terra toda não está diante de ti? Separa-te de mim. Se escolheres para a esquerda, eu irei para a direita.
E aí Ló escolhe lá o pedaço que ele julga que é melhor. Abraão não se importou, Abraão ficou com a outra parte. Por que que Abraão teve essa atitude? Porque Abraão creu na promessa que Deus havia feito para ele, lá no capítulo 12, quando Deus disse assim, ó, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção e você vai abençoar outras pessoas. Abraão creu nessa promessa. Quantas vezes a gente não crê na promessa que Deus nos fez de estar conosco, de caminhar conosco? Como diz nos Salmos, eu nunca vi um justo mendigando pão. O Senhor está conosco e Abraão creu nessa palavra. Então, para ele, tanto faz essa terra ou essa aqui, desse lado ou desse, Deus vai me abençoar. Sabe, você está num lugar que você tem que abrir mão, você vai para outro lugar, Deus vai te abençoar. Quantas pessoas numa empresa, né, que saem de uma sessão, vão para outra, ficam chateados e arrumam confusão? Não precisa. Você é próspero. O Senhor tem prosperidade sobre você. Então, Abraão não ficou arrumando briga com a parentela, com o parente dele, ou com quem quer que seja, né? A gente não deve fazer dessa maneira. Ele não permitiu discórdia entre a sua família por causa de bens materiais. Que exemplo para nós, né? E Isaac também, da mesma maneira, não arruma briga, ele não entra em confusão para proteger os seus direitos, aquilo que ele havia conquistado. Não, ele confiava em Deus. Deus prometeu para o seu pai e prometeu para ele. No início desse capítulo, o Senhor fala direto com ele, fala, Isaac, eu vou abençoar você. Você é abençoado, você é próspero. E aí José, da mesma maneira, acontece uma situação com José. Eu comecei lendo para você que José era próspero. Tudo que ele colocava as mãos, aonde José ia, ele era próspero, né? Numa casa, numa mansão ou numa prisão, ele era próspero. E José chegou a ser o segundo homem do Egito, o homem de confiança do faraó. O faraó entregou tudo nas mãos de José. Mas vamos ver esse episódio da vida de José, quando ele estava na casa de Potifar. E o mesmo texto ali que diz, no capítulo 39, versículos 5, 6, que diz que Potifar deixou tudo nas mãos de José. Aí olha o que acontece, a mulher do Potifar, ela queria ficar com José, ela queria ter um relacionamento íntimo com José. E olha o que José responde no versículo 9. A segunda parte, como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Imagine se José olhasse aquela situação assim, ó, eu estou aqui, eu sou o chefe dessa casa, eu mando em tudo aqui, eu mando nas coisas que estão aqui, eu mando nas coisas que estão ali no campo, e ele tivesse colocado o seu foco nisso, ele tivesse colocado o seu foco na prosperidade que ele estava tendo. Ele teria feito o que essa mulher queria. Mas ele se levanta e diz, como eu posso cometer esse pecado contra Deus? Olha o reconhecimento de José. Ele sabia que a prosperidade vinha do Senhor Deus. Vinha do Senhor Deus. Não era mera sorte, é porque o Senhor estava com ele. Então, José, ele não se comprometeu com o pecado para proteger a sua prosperidade. Ele abriu mão da prosperidade. A situação que aconteceu ali deu um rolo e aquela mulher inventou uma história e José foi parar na prisão. Ele preferiu ir parar na prisão do que colocar a sua expectativa, colocar a sua confiança naquilo que ele havia conquistado. Ele abriu mão. Então, às vezes, nós precisamos abrir mão de coisas que não são os caminhos puros e perfeitos que o Senhor tem para nós, porque o Senhor anda comigo e com você. Então, nós precisamos ter cuidado e andar por caminhos de pureza e perfeição, e honestidade, santificação. Não nos corromper para manter algo próspero que está acontecendo na nossa vida. Não, eu vou fazer assim porque senão eu posso perder isso aqui. Não, senão... Não, gente, não. Porque é o Senhor que nos dá a prosperidade. José abriu mão disso. E eu tenho plena convicção que José,
Ele agiu dessa maneira, primeiro porque a vida dele estava em Deus e nada era mais importante do que isso para ele. Mas ele se lembrava dos sonhos que Deus havia dado para ele. José guardou aqueles sonhos no coração dele. E ele creu que aquilo que Deus havia mostrado para ele anos atrás, lá no passado, em outra terra, em outro lugar, ele creu que aquela palavra, que aquele sonho se cumpriria. Então ele não ficou apegado ali na casa de Potifar. Ele entendeu que aquilo ali era só um momento da vida dele. E ele não se apegou àquilo, mas ele ficou firme na convicção daquilo que Deus tinha falado com ele lá atrás. E ele vai para a prisão e chega na prisão, ele é abençoado. E aí na prisão, vocês conhecem a história, né? Tem aqueles 2 servos do rei que são jogados lá e daqui a pouco José se lembra do sonho que ele teve. Hoje é dia de você lembrar dos seus sonhos. Foi por causa dos sonhos que José teve lá atrás, quando ele ainda era um jovem, que as portas se abriram para ele ser um grande governante e que tirou naquela fase de seca, de fome, ele foi o homem que preparou o mantimento não só para o Egito, mas para as nações que estavam ao redor, para os povos que estavam ao redor. Graças a Deus. E então José, ele se lembrou dos sonhos, ele se lembrava constantemente. Quais são os seus sonhos? Talvez há sonhos que você esqueceu, há sonhos que você deixou para trás porque você acha que são muito grandes e que não podem ser realizados. Mas sabe, eu quero te dizer nesta manhã que os teus sonhos podem ser uma porta, os teus sonhos podem ser uma chave para a sua prosperidade. Se foi Deus que te deu, se foi Deus que colocou no seu coração, com certeza o será. Com certeza, hoje é dia de você reaver os teus sonhos, de você lembrar dos teus sonhos. Quais são eles? Busque aí dentro de você, busque no seu coração. Aquilo que o Senhor Deus colocou dentro de você é aquilo que pode te trazer prosperidade, é aquilo que pode abrir portas. Então, lance mão, traga de volta os seus sonhos. Deus é com você, Ele faz você prosperar. Olha o que diz o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Quanto mais você conhece a Deus, mais você entende que esse poder que Ele nos deu, nos dá tudo. O poder dele em nós nos dá tudo, nos deu tudo que diz respeito à vida, vida abundante. O Senhor já nos deu. Talvez você esteja numa situação difícil hoje. Traga os seus sonhos, porque eles já foram dados. Quem sabe aí estão portas que podem ser abertas com os sonhos que o Senhor Deus te deu. Quem sabe poços que foram entulhados pelo inimigo, por circunstâncias, precisa que você vá lá e desentulhe esses poços. Desentulhe, tire os entulhos que foram colocados sobre os teus sonhos. Cave as tuas emoções, cave os poços dentro de você e faça fluir os teus sonhos como uma fonte de água viva que traga prosperidade para você e para sua casa. Graças a Deus. Qual é o teu sonho que você deixou para trás? O que foi falado para você lá atrás? Quais as promessas de Deus para você? E eu quero te lembrar, esse texto de Pedro fala que já nos foi dado, e em Coríntios tem aquele versículo que diz: tantas quantas são as promessas de Deus, nele, em Jesus, tem o sim e o amém. Então a promessa que Deus te fez, a promessa de te prosperar, a promessa de te abençoar, ela tem o sim e o amém em Cristo. Você é abençoado em Cristo Jesus. Creia nisso. Creia nos teus sonhos. Creia nas promessas que te foram feitas, que hoje se tornam uma fonte de águas, uma fonte de prosperidade, não só para você, mas para aqueles que estão ao seu redor, para a empresa que você trabalha, para a sua família. Assim foi com José, gente. Assim foi. Ele abençoou. A casa de Potifar prosperou
muito quando José estava lá. O texto diz que o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Depois ele vai como governador do Egito e todo o Egito é preservado por causa de José, por causa da ideia que ele deu, por causa da orientação que ele deu. O Senhor te dá orientação para você e para aqueles que estão ao seu redor. A sua empresa está afundando? O Senhor tem uma orientação. Busque no seu coração. Você vê um amigo que está com algo desmoronando, dê uma palavra para ele, você tem essa palavra. A sua família talvez esteja em necessidade, você tem sonhos, você tem ferramentas. Os teus sonhos, as promessas são ferramentas para abrir portas e trazer uma prosperidade para te abençoar e para abençoar quem está junto com você. Amém, gente? Graças a Deus. Então, a nossa gratidão hoje é porque o Senhor está conosco, Ele é um Deus próspero. O padrão de Deus é prosperidade e riqueza, não é pobreza. O padrão de Deus não é pobreza, gente. Deus é pobre? Não é. Eu e você somos seus filhos, então nós temos essa herança. Ele tem prazer que nós sejamos prósperos. Ele é o nosso pai. Imagine você que é pai, que é mãe. Você quer ver seu filho pobre? Você tem prazer nisso? Quando você vê um filho passando necessidade, que não tem o mínimo para sobrevivência? Para uma vida, para sobrevivência não, para uma vida abundante. Não, você quer que os seus filhos tenham uma vida próspera, que eles sejam abençoados, que tudo que eles empreendam venha prosperar. Se nós que somos humanos, como diz lá em Mateus, queremos isso para os nossos filhos, o que dirá o nosso Pai de amor? Ele deseja que sejamos prósperos. Vamos agradecer por isso, porque o desejo de Deus é esse. Vamos agradecer porque Ele nos deu sonhos e promessas. Ei, agradeça a Deus, Senhor, eu tenho esse sonho. Glórias a Ti. E saia, dê um salto do teu sonho para a atitude de desentulhar esses sonhos. Tenha essa atitude. Não se esqueça dos seus sonhos. Creia que a promessa se cumpriu, você é próspero. As promessas têm o sim e o amém. Esse mês de junho, nós somos gratos a Deus, porque o Senhor está conosco, porque nós temos sonhos que abrem portas, porque as promessas deles têm o sim e o amém. Você não vai perecer, você não vai passar dificuldade. Creia nisso, não desista dos teus sonhos, não desista das tuas promessas. Graças a Deus, que você seja... abençoado com essa palavra, né? Que você possa viver os teus sonhos e que você possa ter cada dia do mês de junho essa certeza, essa convicção no seu coração. Pai, muito obrigado por este momento, por esta manhã. Obrigado por esses dias primeiros do mês de junho e obrigada pelos sonhos que o Senhor colocou no meu coração, no coração de cada um que aqui está. Obrigado pelas promessas que o Senhor fez a cada um de nós, aquelas promessas específicas, individuais, aquelas promessas que vieram da Tua palavra, ou que vieram pelo Teu Espírito falando conosco, através de alguma pessoa. Senhor, essas promessas têm o Teu sim, nós declaramos que elas têm o sim de Jesus Cristo, o sim de Deus através de Jesus Cristo. Que se cumpram essas promessas, que nós possamos viver o mês de junho agradecendo o Senhor e vendo com os nossos olhos a grande providência do Senhor sobre a nossa vida, que nós possamos crer que o teu padrão é um padrão de prosperidade, que nós possamos crer que o Senhor nos deu sonho, que foi o Senhor que nos deu, que não é coisa da nossa cabeça, não, mas que foi o Senhor que nos formou, que trouxe para nós os sonhos, as promessas e junto com isso o Senhor nos dá direção, força para desentulharmos tudo aquilo que foi entulhado. Amém. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Su! Eu estou muito animada porque nós vamos desentulhar nossos sonhos da mesma forma que Isaac desentulhou os poços e nós vamos encontrar o sim do Senhor e a prosperidade. Graças a Deus, essa palavra veio animar o nosso mês de junho, reacender a fé, a certeza de que Deus está conosco, assim como estava com José. Glórias a Deus por isso, meu amor.
Amanhã Amei. estaremos aqui de volta. Você quer ler algum comentário de alguém que fez alguma citação aí? Nós agradecemos todo esse povo lindo que está participando do chat. Deus abençoe a todos. Muito obrigada pelos comentários de vocês, né? Enriquecem a mensagem. Tem vários comentários aqui, a aliança de José, que Deus tinha com José, né? Reconhecer Deus em todos os seus caminhos. José trazia à memória o que dava esperança, né? Os sonhos davam esperança. Deus falava com José através dos sonhos e dava interpretação. Graças a lembrar dos sonhos, da promessa, dia de alegria, somos abençoados, Deus é dono do ouro e da prata, Deus tem sempre um escape. Ai, graças a Deus, eu esqueci de algum, gente, mas estou aqui, é que vai passando as mensagens, a gente vai perdendo. Glória a Deus. Muito obrigada a presença de vocês, tenham um excelente dia. Daqui a pouco, 1h15, nós temos leitura de Salmos, não perca, esteja lá com a gente no Instagram. E amanhã, 8h08, voltamos com mais um capítulo de Sempre Gratidão, para estarmos firmes nesse propósito de agradecer a Deus antes de vivermos, porque viveremos todo o mês de junho com providência em todas as coisas da nossa vida, eu e você. Amém. Muito obrigada. Até amanhã.